aumentar. Pronto. Boa tarde, muito bem-vindos, bem-vindas. Satisfação dar início a essa atividade. Essa é uma atividade do Observatório Nacional do Direito à Água e Saneamento. O Observatório, uma instituição recém-criada, que tem como foco principal garantir na luta pela universalização do saneamento, o tratamento do saneamento como um direito humano, né? O ONDAS, né, o Observatório, recentemente divulgou uma carta aberta na qual foram listados 10 pontos considerados estratégicos para reduzir os danos, de certa forma, associados à pandemia no que diz respeito à questão da água e do saneamento. E um dos tópicos apontados nessa carta aberta, que teve uma divulgação bastante ampla, que contou com apoio, inclusive, apoio da Fiocruz, da Rio de Janeiro, foi a situação da população em situação de rua, que já é uma situação que há muito tempo precisa de atenção da sociedade e que, com a pandemia agora, assumiu um caráter absolutamente emergencial. Então, para fazer esse debate, nós temos 2 convidados aqui que me deixam satisfeitíssimo, honrado pela possibilidade de escutá-los e interagir, né? Nós vamos estar aqui com o Darcy Costa, que é coordenador do Movimento Nacional de População em Situação de Rua. O Darcy vai poder nos falar um pouco da sua experiência pessoal e como foi constituído também o Movimento Nacional, do qual ele está na coordenação. E vamos estar aqui com uma professora que está no meu coração, a professora Daís Esposati, que é uma liderança reconhecida há décadas na área da assistência social, é professora da PUC de São Paulo e trabalha no programa de pós-graduação em serviço social. A minha proposta de estruturação do debate é que seja muito aberto, muito livre. Eu vou inicialmente passar a palavra para o Darcy e vou pedir para ele, então, relatar um pouco para todo mundo, né? É rara a oportunidade das pessoas escutarem de viva voz o que é a situação de rua, o que leva a pessoa a uma situação de rua, quais que são os desafios que estão colocados e, principalmente, o que está colocado de novo nesse momento em que está aí a pandemia a infernizar e transformar mais grave a situação. Mas, assim, eu vou deixar à vontade para que o Daís, em qualquer momento, possa interceder também, para a gente poder interagir e ficar mais aberto. Muito obrigado, Daísa, muito obrigado, Darcy. A palavra está com o Darcy. O microfone, Darcy. Microfone. Está aberto? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Moretti, é um prazer estar aqui, né? É uma honra também da gente estar aqui agora dessa forma e a gente poder tratar desse tema tão importante nesse momento, né, de pandemia, né? Que traz à luz, né, todos os problemas, todas as dificuldades e negligências, né, que a política pública
permitiu que acontecesse durante todos esses anos na política social e para com a população, né, principalmente a população de rua, né. Então, falando um pouco do movimento, né, eu tenho trajetória de rua, né, eu fiquei em situação de rua há mais de 3 anos, né, ficava num trajeto entre Osasco e São Paulo, entrei no movimento em 2013, né, participei de todos os eventos de formação do movimento, né, e cheguei à coordenação estadual e depois cheguei à coordenação nacional. Meu último coordenador foi o Anderson, né, e agora a gente está nessa responsabilidade aqui do movimento, né. O movimento ele tem ele vem já desde 2004 na cidade de São Paulo, né, justamente trazendo a missão, né, de lutar por direitos, que a rua também tem direitos, né, direito ao acesso às políticas públicas, acesso à dignidade, e isso engloba, né, todos os direitos essenciais, como água, por exemplo, higienização, moradia, e entre outras coisas, alimentação, saúde, tudo que a política pública puder oferecer, né? E o movimento hoje está em 18 estados da federação, né? Nós estamos em todas as regiões do Brasil. Aqui em São Paulo, além do movimento nacional da população de rua, o movimento também tem, além da sua ação política, de pressão política, a gente também tem um trabalho, um projeto de integração social, né, que visa garantia também de direitos, geração de renda, que é o CESARTE. E a gente também, na Baixada Santista, temos também um outro projeto, né, muito bem enganjado, que é um projeto do jornal As Vozes da Rua, né, muito atuante na Baixada Santista, e que está crescendo bastante. Então, a gente faz questão de estar sempre mencionando, né, é um trabalho de comunicação, de formação, né, também para a população em situação de rua, né, onde a rua possa ter acesso e se informar daquilo que é de interesse da própria rua, né. Agora, voltando aqui para a questão da pandemia, né, a população de rua sempre foi uma população que teve vários casos de saúde, é muito grave, é muito debilitada, né, a saúde de quem vive em situação de rua. Primeiro, porque em muitos, na sua maioria, dormem em calçadas, debaixo de viaduto. Manter a higiene é muito difícil. O acesso à higiene também, né, é muito limitado para quem vive em situação de rua, né. No centro, já é difícil, né, apesar de ter vários complexos, mas ainda é difícil de manter a higienização. Dificilmente você vai ver alguém em situação de rua com a sua higienização em dia, né, por mais que a população vá todos os dias tomar banho nos serviços, nos equipamentos, né, mas o dia a dia da população, ela sempre está atrelada à catação de materiais recicláveis, né. O fato de viver sentado, às vezes, nas calçadas, ou mesmo cozinhando também, né, nos fogãozinhos de lenha, abaixo dos viadutos, né, nas marquises, enfim, a gente não consegue, é um grande desafio, principalmente nesse momento. Já em outras épocas, né, a gente via muito a questão da contaminação em equipamentos por tuberculose, né? Então, o próprio viaduto Pedroso, hoje é onde é a sede do movimento, né, onde a gente tem o projeto CESARTE, uma época em que foi um centro de acolhimento lá, né, um albergue, um grande albergue. Houve muitos casos de mortes, né, por questões da tuberculose, né,
E do serviço sempre tivemos essa preocupação da contaminação, a questão da ventilação, entre outras coisas, e justamente a insalubridade do viaduto, que é uma política muito forte de pressão, uma pressão muito forte na gestão, então, para que o viaduto não fosse mais utilizado para acolhimento, né? E hoje, então, a gente tem coronavírus, né? Então, veio agora um vírus que coloca em risco a vida de qualquer pessoa, não importa a sua classe social, né? Se ela está lá no topo da elite ou se ela está na base, nas calçadas ou debaixo dos viadutos, né? É um vírus que nos colocou a todos nós em pé de igualdade, né, nesse momento. Mas isso traz uma preocupação mundial. Então, o nível de consciência, ele nos desperta para um nível de consciência muito maior, né, de qualquer tipo de enfrentamento que já tivemos por questões de vírus na nossa época. Nunca imaginei que hoje eu estaria vivenciando uma época epidêmica histórica, né? Só ouvia falar dessas coisas em livros de histórias, e hoje nós estamos vivendo essa situação, né? E o nosso maior desafio, como sempre, nós nunca estamos preparados, né? Por mais que sempre, né, a gente vem falando, vem apontando a questão da prevenção, né, isso tanto na questão da saúde, né, denunciando a saúde não trabalha com prevenções, né, então a gente está vendo hoje aqui que se para os profissionais de saúde já é difícil ter os equipamentos de proteções individuais, imagina para quem vive em situação de rua, né, que depende de doações, porque muitos hoje que estão concentrados na rua, primeiro que a rua não tem como se isolar, é um grupo que vive de forma coletiva. Os grandes albergues é de forma coletiva, né? Os que estão hoje acolhidos, né, já os equipamentos estão acima dos seus limites. Foram abertos aqui em São Paulo novos serviços, né, mas mesmo assim o número é muito grande, né? A gente acredita que é muito mais do que essa última pesquisa apontou, né, de 25 mil pessoas. Então, tem mais de 30 mil. Eu não duvido, se a gente fizesse uma boa contagem, se a gente não passaria dos 50 mil pessoas em situação de rua. E as bordas da cidade que o serviço público não alcança, né? Então, fica na dependência das organizações fazerem doações a essas pessoas que estão nas ruas, debaixo de viadutos, em diversos locais, que se recusam, né, a ir, porque a recusa, nesse momento, aos serviços de acolhimento é justamente o medo de ser contaminado lá dentro, a dificuldade que é você conseguir a garantia. E ainda mais agora que tivemos notícias de profissionais, né, que vieram a falecer, confirmado pelo Covid-19. Então, o trabalho também dos franciscanos, tivemos a notícia que alguns estão também confirmado o Covid-19, e então a gente já tem ciência plena de que esse vírus já está entre a população em situação de rua, né? E manter, né, essa ética de manter as mãos limpas, mesmo que a prefeitura colocou algumas pias, né, pela cidade para ter acesso, porque a rua possa estar lavando suas mãos ou tendo acesso à água, porque a água sempre foi negada numa cidade como São Paulo para a população de rua. Nunca teve um acesso, né? Até o único acesso que a rua tem, além dos serviços nas ruas, tem sido o chafariz da Sé. Muitas pessoas se contaminam com aquela água do chafariz, né? E
e as nossas fontes, né, que estão nas cidades, estão todas, não funcionam, né? Pelo menos eu não tenho visto aqui no centro, né? A gente vê isso mais no Ibirapuera, em grandes parques, né? Mas aqui mesmo no centro, chegou uma época de que a gente estava muito preocupado porque as organizações estavam proibidas de fazerem doações, até mesmo de água para a própria rua, e chegou a faltar água, né? Então, houve até matérias muito preocupadas com essa questão da falta de água para as pessoas que estão em situação de rua. E, além dessas pias, né, para as pessoas poderem ter acesso à água, a gente sente muita falta de higienização de sabão, né, a falta de sabão, né, dificilmente. Então, a situação da população de rua não é só a situação da gestão ou do governo. Eu acredito que é uma questão da sociedade em geral, tanto o setor privado como o setor público, como as instituições, organizações, né, a sociedade em geral. É responsabilidade nossa. E a gente vê essa grande solidariedade. O movimento passou 2 momentos muito difíceis, né? Com a questão das guerras e perseguições com os imigrantes. Em 2017, em 2016, aliás, nós chegamos a receber na sede do movimento 78 angolanas com crianças, né, que chegaram, né, em São Paulo numa madrugada, e a gente recebeu um telefonema da Secretaria da Assistência Social pedindo que se a gente pudesse acolher, porque naquele momento elas não sabiam o que fazer com essas angolanas. Então, nós acolhemos elas durante 3 meses. Depois, tivemos a queda do prédio Wilson Paes de Almeida, no Paissandu. Mais ou menos 150 famílias, né, ficou acolhida por 45 dias na sede do movimento, né? E em todas essas situações, hoje o Pedroso ele não pode acolher pessoas lá mais de 45 dias, né, ou mais de um mês, porque o local, pelo Ministério Público, não autoriza mais utilizar o espaço como acolhimento. Então, foi uma questão emergencial dentro de um período, né, cabível, até que o serviço social pudesse se organizar, né, e encaminhar essas pessoas e garantir o direito delas também, né, tanto a questão da imigração como da questão também da moradia, daquela ocupação, né, que veio aquele acidente trágico, o prédio caiu, pegou fogo, morreu pessoas. E agora nós estamos nesse momento de coronavírus, onde muitas pessoas, que é uma doença também, que é respiratória, né, que as pessoas morrem por sufocamento. E esse é um dos motivos, porque o CISART, apesar de estar também em reforma, entre outras coisas, a gente não pode estar recebendo ninguém lá, né? Como a gente tem históricos de várias pessoas que chegaram a falecer numa época em que foi um acolhimento, hoje já não é mais, né? Hoje o projeto é um projeto de formação, de capacitação, né? Controle social, entre outras, geração de renda, a questão da tuberculose, né, que houve antigamente vários casos, e uma doença como essa do Covid vir lá não seria o melhor lugar para que pudesse acolher pessoas, né? Então, o maior desafio hoje para nós, que estamos em situação de rua, é como é que nós vamos manter o isolamento, né? A gente tem uma reivindicação, a gente gostaria que os hotéis da cidade, né, pudessem abrir, né, os seus serviços junto com a prefeitura, né, para acolher. Isso, em algumas cidades, já tem sido feitas, né? Então, a gente tem vários, né, mais de 45 mil vagas em hotéis só na cidade de São Paulo,
que poderia ser utilizado para o enfrentamento nesse momento, né? Essa é uma das reivindicações que as organizações sociais, os movimentos sociais vêm fazendo, né, ao poder público. Nesse momento, a nossa maior preocupação é salvar vidas, né? Trazer todas as medidas possíveis que a gente possa passar junto. E estamos sempre apontando também para a deficiência da política. Nós não temos uma política, né, efetiva. Que a gente tem uma assistência social completamente, né, saturada, com um número cada vez mais crescente de pessoas em situação de rua, por questões econômicas e vários conflitos, entre outros, que surgem na vida cotidiana das famílias, que há os rompimentos familiares, né, e por fim, as pessoas perdem trabalho, não tem como pagar aluguel, e agora a gente está no momento em que a renda familiar, né, caiu extremamente por conta do coronavírus. As pessoas que vivem de aluguel, como é que elas vão fazer, né, para manter suas moradias? Se muitas não estão recebendo salário, se muitos não conseguem nem marretar na rua ou trabalhar, vender alguma coisa. A Pop Rua, por exemplo, os faróis, o dinheiro que ela ganhava nos faróis caiu bastante. Então, se tornou completamente dependente hoje a rua. Ela já tinha uma certa dependência muito grande, né, pela dependência de alimentação e de acesso, né, a muitas coisas, e agora ainda mais. E isso só mostra a nossa fragilidade, né? O que é que nós vamos fazer, né? Talvez a doutora Aldaísa nos ajude, né? A gente sabe que ela é muito respeitada nessa questão da assistência social, a apontar caminhos, né, que pudesse trazer, né, uma perspectiva, né, melhor nesse momento para a gente estar lidando com uma questão que é puramente única coisa que podemos fazer é garantir a higienização das pessoas, né, porque isolá-las no momento está sendo muito difícil. Por enquanto é isso. Obrigado, Darcy. Obrigado. Destacar uma coisa que você falou, Darcy, que hoje o vírus atinge horizontalmente todo mundo, né? Mas é importante também destacar aquilo que você falou, né? Que, na verdade, a população mais vulnerável é triplamente mais afetada, né? Primeiro, porque ela está mais exposta. Verdade, sim. Porque ela tem problemas de saúde, qualquer coisa que aconteça tem consequências muito mais graves. E a terceira que você destacou, que é o impacto econômico que está associado, pega de sopetão os mais vulneráveis, né? Então, na verdade, embora ela seja democrática, porque todos correm risco, mas na hora em que você vê o impacto o efetivo, né? O que acontece, ele é muito diferenciado. Então, ele só é democrático na possibilidade, na probabilidade, assim, mas não efetivamente na linha, né? Mas vamos passar, então, para a Aldaísa. Eu queria destacar, puxa vida, que bacana, tem gente do Brasil todo aí, eu vi a pessoa que fez a tese de doutorado em Pernambuco sobre a população em situação de rua, temos gente estudante, temos diversas entidades relacionadas com saneamento, é uma satisfação muito grande. Aldaísa, então, pegando essa provocação do Darcy, como é que você vê o desafio aí da assistência social enfrentando historicamente esse problema? Você teve várias iniciativas de tentativa para enfrentar esse problema, e como é que você vê esse desafio complementar agora colocado pela pandemia, né? O que pode ser feito de curto prazo e médio prazo? Depois eu vou devolver a palavra para o Darcy, porque eu quero que ele fale do Habitação Primeiro, que é uma linha de base, eu sei que é uma das pautas do movimento. Muito obrigado, Darcy. Passar para a Aldaísa. Bom, eu acho que existe um movimento hoje, e até há pouco eu vi aqui o Luiz Corrara, que também está nesse diálogo, que todas as tentativas de programas que têm sido feitos com população de rua, elas terminam engargaladas na questão da moradia. Isto é,
Não basta você ter, na verdade, locais para acolhida noturna, não basta você ter lugares para alimentação. A saúde aqui em São Paulo já desenvolveu várias, vamos dizer assim, experiências em termos de ambulatório de rua. Mesmo lá no Boracéia tinha uma unidade de saúde, penso que ainda tem, não sei, só voltada para a população de rua. Mas nós não temos... Sim, ainda tem. Tem, né? Legal. Mas nós não temos, de fato, um programa habitacional contínuo para a população em situação de rua. Tem uma experiência no Canindé, né, que inclusive é de unidades, um conjunto, onde as pessoas pagam um aluguel. Não sei se no Paris teve alguma coisa, mas nós estamos engargalados nessa questão de oferta para moradia. Então, isto está levando, né, a que as discussões, tenho lido muita coisa, inclusive da Espanha e várias outras alternativas, não só, digamos, de contar com uma renda básica, né? Alguns da população de rua conseguiram ingressar, inclusive no Bolsa Família e até no benefício de prestação continuada. Então, ter uma renda básica já seria um começo, embora o Bolsa Família é muito restrito aquilo que ele apoia por mês, principalmente uma pessoa sozinha. Mas, além disso, então, há uma direção de se orientar os trabalhos para a população de rua, que tem um nome, né, que chama House First, primeiro a moradia. Quer dizer, se não tiver um local para ficar, você continuar trabalhando com a população em situação de rua, na rua, não é uma coisa que tenha muito efeito. Embora tenha muita filantropia na rua, que leva comida na rua, tudo na rua, mas a direção, né, é que, para morar, a rua não é um lugar digno. Quer dizer, não é digno, eu sempre digo, é digno a cada um de nós que o outro ser humano tem que viver na rua, não tem um teto. E isso é tão incrível, né, que o IBGE ele não conta as pessoas que estão em situação de rua. Quer dizer, é como não existissem mesmo, né? Então, tem um barulho danado aí, não sei o que é. Como se não existissem, né? Não são realmente contados, não são parte do censo. Então, imaginemos que toda vez que você chega, tem tantos brasileiros, espera, mas como é que eu somo ainda esses brasileiros, aqueles que não são contados, porque eles não têm um teto? Porque o nosso censo só conta as pessoas com teto, isso é, domiciliados. Então, esta presença da população, né, que é sem teto, né, que é uma população que fica na rua, ela não é enxergada, ela não é considerada, né? O nosso censo não chega até aí. Então, eu acho que essa é uma primeira exclusão extremamente perversa, né? O IBGE diz que não tem condições de fazer essa contagem, toda vez que vai fazer, não vai fazer e tal. Na verdade, eu penso que o Darcy sabe disso, que quando eu fui vereadora, a primeira lei de direitos da população em situação de rua foi uma lei da nossa autoria com o movimento, e nessa lei obriga, sim, a que de 4 em 4 anos tenha o censo da população em situação de rua, não é 10 em 10 como é o censo da população em geral, né? E que tenha a cada 2 anos uma contagem. Alguns governos, isso é São Paulo, alguns governos fazem isso, outros não. Não existe essa determinação federal, não tem essa cobertura federal. Foi feita já um bocado de tempo um primeiro ensaio, né, para cidades maiores de 300 mil habitantes. Então, a primeira coisa é tirar da invisibilidade esta população que efetivamente está, vamos dizer assim, na situação de maior precarização.
seja por situação de relação, seja por situação de saúde, por situação de trabalho. Eu já encontrei muita gente de nível universitário na população de rua, em trabalhos com população de rua, muita gente que foi fazer universidade, inclusive medicina, direito. Quer dizer, então, existe sim, claro, um campo possível, né, de que os seres humanos sejam tratados com dignidade. Então, todas essas tentativas, e são tentativas, né? Tivemos uma experiência maior, que foi aquela do Buracéia, que seria uma espécie de um centro de articulação de várias pessoas, de circulação, funcionando 24 horas, em seguida foi fechado. Quer dizer, então, você não tem também uma outra coisa, você não tem continuidade, né? Então, não há, embora exista, né, uma política nacional da população em situação de rua, não quer dizer que os governos estaduais e os governos municipais sigam, deem conta dessa política e façam ela acontecer. Ora, então, se nós temos aproximadamente, como dizia o Darcy há pouco, cerca de 140 mil, aproximadamente, talvez mais, pessoas em situação de rua, só São Paulo tem cerca de 20% dessa população do país, né? Então, e efetivamente, né, uma situação bastante difícil, né? Bastante difícil, porque você não tem uma continuidade de recursos, né? Em geral, isso sobrecarrega muito os municípios, os orçamentos municipais estão combalidos. Ele dizia há pouco, na verdade, o Darcy, né, que está tudo esgarçado, quer dizer, está faltando pessoal para trabalhar. O governo federal não tem nenhum interesse em passar recursos para o SUAS, absolutamente, quer dizer, não tem recursos para os serviços. Então, a situação hoje da pandemia, ela encontra efetivamente os serviços combalidos, como encontrou a saúde, como encontra a assistência social, como encontra os programas habitacionais, porque a PEC da morte ela veio para matar mesmo, certo? E o corona veio para ajudar a matar. Quer dizer, então, é uma situação de um profundo desrespeito ao ponto que nós estamos hoje. Olha, não há vacina em relação ao vírus. Não há forma de nós determos o vírus. Qual é a medida? Como já se usava há 100 anos na gripe espanhola. Fique em casa, isole-se. Mas quem é que pode se isolar? Não faça aglomeração, use distância social. Ora, exatamente aonde vive a população com menos condições são em aglomerados e com habitações extremamente precárias na sua constituição, precárias, na verdade, no número de cômodos frente ao número de pessoas, e é uma população que, fundamentalmente, trabalha com serviços, trabalha em casas, no comércio, que estão impedidos, não é isso? E mais, são como os na verdade, ambulantes, que trabalham em aglomerações, que trabalham na rua, né? Que vão fazer um quebra-galho, ganhar algum dinheiro, exatamente no espaço que ele deixou de existir como um espaço de circulação para prevenir o vírus. Corretíssima a prevenção do vírus. Todavia, nós estamos num estado de tal desigualdade social, né, que para um pedaço significativo da população, eu chego a contas que isso vai beira realmente a 50% da população brasileira, não tem condições absolutamente, né, de fazer, digamos, tanto o isolamento social como a distância social, porque ela tem que decidir ou sobrevive ou não. Ou sobrevive com um pouco de condições de alimentação, ou não, com a presença do vírus, né?
e sem a presença de condições. E acho que, no momento que nós estamos nesse debate, e que foi dito, né, que, corretamente, que a população em situação de rua ela não tem acesso à água e nem a esgotamento sanitário, quer dizer, não são cedidos banheiros para uso das pessoas que estão na rua. Nós não temos realmente um espalhamento de banheiros públicos. Foi considerado que os banheiros públicos não eram seguros, né? O uso também de banheiros privados, dos bares e tal, não é aceito porque também é considerado que não é seguro, né? Então, não existe como, né, ter uma prática de higiene efetivamente para quem vive na rua. Nós nem estamos falando aqui de Cracolândia, nem estamos introduzindo aqui todo o grupo que, na verdade, é usuário de drogas, não estamos nem chegando a isso. Nós estamos falando de uma população que circula, né, e que efetivamente não tem as mínimas condições. Agora, vamos dizer, nós trabalho na área social há muito tempo, mas nós não temos noção onde na cidade há ou não cobertura de saneamento e de água tratada. Quer dizer, nós temos noções por pedaços, mas nós não temos uma superposição, por exemplo, aonde moram as famílias do Bolsa Família, né? E ali se efetivamente tem ou não uma infraestrutura. Por quê? Todas essas, vamos dizer assim, iniciativas, elas tiram da invisibilidade um conjunto da população. E não há interesse no neoliberalismo em demonstrar essa precarização, porque ele causa essa precarização. Ele, vamos dizer, impede, na verdade, que as políticas públicas, né, elas possam realmente se desenvolver e atender a população. Eles apostam que a proteção social é uma situação individual, não é coletiva. E tudo isso não é fato. Então, eu acho que nós temos que tornar muito claro, muito visível para nós, né, que por mais filantropia que você tenha, tudo isso não resolve. Nós temos, por exemplo, muitos programas, né, muitos projetos em convênio com a ESC, com as organizações, mas eles não são entendidos como política pública. São entendidos que é um recurso de doação. E isso não chega realmente a concretizar direito, quer para essa população, sobretudo, que está em situação de rua, né? Quer dizer, então, os albergues que são mantidos por organizações, eles são mantidos do ponto de vista de uma partilha de gestão, mas os recursos, eles são realmente públicos. Mas até onde isto é encarado efetivamente como direito ou como exercício da bondade? Então, eu acho que nós estamos realmente no momento em que nós temos que clarear se nós acreditamos ou não, e não é só acreditar, é se nós queremos ou não que todo brasileiro seja tratado como cidadão, né? Porque não há efetivamente um trato, né, que seja esse igualitário como cidadão. Há realmente, né, uma situação em que uma parte significativa não é visível, né? Veja, quando a gente diz São Paulo tem 25 mil pessoas em situação de rua, são dos 80% dos municípios brasileiros, por volta de uns 50, sei lá, não chega a esses 25 mil. Então, é o tamanho de uma cidade, que muitas cidades brasileiras não chegam a ter esse número. Então, só isso significa que você tem que ter uma proposta praticamente de governança de toda essa situação. Quer dizer, não dá para ser iniciativas, ainda que extremamente significativas, pulverizadas, sem articulação, sem as várias políticas. Então,
Assistência social não é santo milagroso, evidente que não é. Quer dizer, ela que, inclusive, reconheceu, ela que veio à população realmente a ser vista, né? E esse movimento é fantástico. Nenhum outro grupo de vida precarizada tem uma organização com uma população em situação de rua. É um grupo politizado. Isso é extremamente importante, né? Mas ele precisa ter uma visibilidade para que os direitos deles sejam efetivamente considerados e uma política mais integral, se é essa da House First, que ela realmente se encorpe para a gente poder trabalhar com dignidade. Eu ficaria aqui. Eu queria comentar uma coisa que eu acho interessante, porque me parece um alento ouvir essa sua abordagem sobre assistência social, porque, de certa forma, a gente tem que conseguir romper a ideia de que simplesmente o provimento de albergue seja a alternativa para a população em situação de rua. Então, ouvi-la falar é muito importante, e numa ocasião, numa assembleia a qual eu fui levado pelo Luiz Corrara, que está nos assistindo hoje aí, eu vi um depoimento de uma das lideranças do movimento População em Situação de Rua, que dizia que eles querem uma solução habitacional. E solução habitacional é quando eu tenho a chave, né? O albergue eu não tenho a chave. Então, o que é uma solução de moradia? É quando eu tenho a chave. Eu acho que essa definição daquela assembleia eu não vou esquecer nunca mais. Depois, na verdade, eu tive a oportunidade de acompanhar um estudo sobre as repúblicas, que seria uma das modalidades da política do SUAS, né? E era uma pesquisa feita pela Camila Nastari, já fez há alguns anos. Quando ela estudou, acho que há 8 anos atrás, o número de vagas de república em São Paulo eram 254, e tinha 7 mil vagas em albergue. Quer dizer, a ideia de que a única solução é a casa pronta é um equívoco, assim como a solução de que é o albergue também é um equívoco. Nós temos que conseguir pensar a moradia, na minha opinião, como um serviço, oferecer, né? Então, e onde isso agora está ficando evidente, por exemplo, estava aqui a fala do Lucas Santos, falando que lá em Macapá foram oferecidas 70 vagas para a população. Só que 70 é claramente insuficiente, já tem gente com Covid nas ruas, é um problema sério. A Maria Bueno destacou a questão da presença dos idosos na rua, que tem idoso, tem gente idosa que é risco extremo, né? E a Giovana destacou uma coisa que eu acho bastante importante, que é o programa das Pias do Bem, né? Que estão sendo instalados no Rio. Quer dizer, enquanto nós não resolvemos, a gente tem que garantir o direito à água, né? E eu acho que essa questão de ter acesso à água, ela ilumina uma questão que, assim, água é direito humano. Como é que eu posso deixar uma cidade em que uma parte da população tem que pegar água no chafariz da Praça da Sé, como falou o Darcy, né? Como é que eu não tenho bebedouros espalhados? Você pegar qualquer cidade mais evoluída hoje, nos lugares em que a civilização chegou, ela tem lugar para pegar água. A água é direito humano, né? Então, eu queria aproveitar também para lembrar que agora, em julho, nós vamos ter 10 anos da assinatura da carta que a ONU, considerando água como direito humano. Então, a gente não pode esquecer que água é direito humano. E habitação também, né? Habitação é considerado como direito, e isso está ignorado, como várias pessoas colocaram aqui, né? Oi. Não, eu queria dizer, porque você está falando de vários pontos, e eu queria só dizer o seguinte: evidente que é importantíssimo o acesso à água, né? As experiências, por exemplo, nas cidades, a não ser na Itália, de ter a torneira, de ter a água, elas, em geral, não terminam muito bem. É roubada a torneira, não sei o quê, não sei o quê. É preciso ter um certo trabalho, porque acho que, infelizmente, nós não temos uma cultura de preservação da água no Brasil, né? Eu acho que isso, de várias formas, é demonstrado.
o córrego é o lugar do lixo, é uma coisa assim, né? Se tem córrego é para, como diz a população, é para encanalizar, não é para... Enfim, nós não temos, a não ser a praia, não é? O mar, mas nós não temos muito essa cultura de preservação da água, né? Então, acho que eu estou colocando isso para dizer, não tirando absolutamente a importância do acesso, mas dizendo que nós temos que ter uma política com acesso para fora da rua, né? Eu quero insistir muito nisso, eu quero insistir que não podem ser soluções momentâneas. Agora nós temos que ter esses encaminhamentos eventuais por conta da pandemia, mas a política não pode ser isso. Ela tem que alcançar uma outra resolutividade, né? Essa é um pouco a minha preocupação. E, na verdade, essa questão das repúblicas até foi alguma coisa na nossa gestão que aconteceu. A ideia era de que é preciso que o trânsito para um local de moradia ele tenha antes um certo convívio grupal, mais de manutenção do cotidiano, né? Existe um pouco isso, a República tinha um pouco essa finalidade, embora, como você diz, toda razão, o número de repúblicas foi minúsculo, certo? Minúsculo. Ainda que a prefeitura alugasse uma casa, blá, 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 mas era minúsculo, quer dizer, diante da demanda. Então, mesmo, eu acho que não é porque nós temos 25 mil pessoas em situação de rua que isso equivale a 25 mil moradias isoladas. Isso tudo tem que ter uma composição, evidentemente, mas também não é para ter 20 moradias isoladas, entende? Quer dizer, tem que ter algumas composições, né, aí para isso. Agora, isso tudo significa uma política séria, uma continuidade, recurso, né? E acho que aí é que eu queria ouvir também um pouco da Darcy. Darcy? Então, eu praticamente não conheço, a única cidade que eu conheço, né, que foi construída em cima de rios é São Paulo. É a única cidade que eu conheço que tampou, canalizou todos os seus rios para construir asfalto para poder vender automóvel, né? E é uma cidade, né, que produz muito ávida, né? Tem um mercado de negócios bastante agressivo, né? E a gente vê essas reflexões dentro da própria cidade no cotidiano, né? Então, quando você vê essas manifestações, né, digamos assim, populares, da população em situação de rua, dos grafiteiros, do pessoal do hip hop, né, essa pessoal que traz toda essa riqueza da favela cultural, né, então eles trazem aí esse sentimento de pertencimento, né, à cidade, né, que tem a sua característica, a sua cultura, né, e querem também os seus espaços, a sua dignidade, o seu direito de viver, de vivenciar a cidade como qualquer outro cidadão que mora dentro da nossa cidade de São Paulo, né? Então, a gente tem uma grande dificuldade, né, de entender, né, essa política austera, né, com os mais pobres, né, que essa cidade sempre manifesta, né? A gente vê, por exemplo, é muito bacana, né? A gente está vendo o Engabaú sendo reformado, o centro histórico da cidade de São Paulo, né, sendo reformado para receber turista do mundo inteiro, para funcionar 24 horas por dia, maravilhoso, né? Para que as elites mundiais possam visitar a nossa cidade, né? A elite local também, brasileira, possa estar ali também se divertindo, né? E você vê essa mesma austeridade dos mercados, né? Principalmente mercados imobiliários que atuam ali na região da Cracolândia. Então você vê na cidade hoje,
debaixo dos viadutos, nas marquises, né? Na Marechal Gurgel, por exemplo, ali no Minhocão, você vê todos os dias o caminhão da limpeza limpando a rua, né? As pessoas estão ali dormindo com as suas barracas, elas saem sem nenhum conflito. Eu não vi mais nenhum conflito de limpeza urbana na cidade, mais. Né? As pessoas, a população de rua, como a doutora Aldaísa colocou, tem sim uma consciência política. Né? E quando ela entra em embate, em conflito, de fato, com a zeladoria urbana, né, por questão da limpeza, é porque o decreto da limpeza urbana está sendo violado, estão tirando os pertences que não deveriam. Estão pegando as coisas dela, documento, né, receita, medicamentos, roupas, né, e estão jogando dentro do caminhão indiscriminadamente. E aí entrega um lacrinho e muitas das vezes a pessoa não consegue recuperar novamente. Aí você vê na cidade da região ali da Luz, na Cracolândia, por exemplo, um conflito diariamente se transformando numa zona de guerra, né? Aí tem um projeto que se diz que está fazendo alguma coisa, mas eu não sei o que está fazendo lá, porque a gente não vê nenhuma efetividade, só um recurso dispendioso, né, continuamente investido ali. E o que se vê mais efetivo são conflitos que coloca tanto a polícia municipal como a polícia militar, né, com pessoas, usuários dependentes, né, com dependência química, entre outras coisas. Então, o Housing First, ele traz essa proposta, né, que a primeira necessidade para quem está em situação de rua é a moradia. Né? A primeira necessidade. Quem está hoje morando na rua, a primeira coisa que ela precisa é de uma moradia. As repúblicas, né? Eu gosto muito também das ideias das repúblicas, mas ela é temporária também, né? Ela não é efetiva. Né? Então, continuamente o sujeito vai ser convidado a se retirar, ele tem que se mexer, ali não dá para ser considerado a casa dele. Mas morar em república, em forma de república, também é uma modalidade que poderia ser explorada de forma efetiva. Também poderia, né? Sem ter que o sujeito ter um prazo para ser retirado dali. E o Housing First, ele não é também só uma moradia, você pegar a chave e simplesmente entrar para dentro. E aí, como é que esse sujeito vai se manter? Né? Como ele vai se alimentar? As questões mentais, sofrimento mental. Então, existe uma série de questões que precisam ser diagnosticadas, né? Precisa ter um amparo do serviço, principalmente da saúde, como também da assistência social, né? Da habitação. É necessário realmente ter toda essa ancoragem, né? A gente chama de ancoragem, né? Esse suporte, né, para esses casos. Então, hoje, nessa situação pandêmica, a gente tem várias perguntas, né? O que nós vamos aprender com essa situação, né? E o que vai, de fato, se transformar em políticas públicas, né? A gente tem hoje uma realidade na cidade que foi o Asdrubal do Nascimento, né? As famílias que foram contempladas muito felizes, eu acho isso muito bacana, e tem outros empreendimentos que estão nas ideias, né? Ainda estão nas ideias, mas nós temos também um empreendimento na 7 de abril, que inclusive tem recurso, né, da Fundurb para reforma, né? E também está destinado para a população em situação de rua. Então, são políticas, né? Nós estamos no ano de eleição, né? A São Paulo tem uma tradição de não reeleger, dar 2 mandatos para os seus prefeitos, né? Hoje nós estamos com um prefeito que está enfrentando uma enfermidade muito delicada, né? Não sabemos se a cidade vai querer reconduzi-lo, né? E também ainda não
sabemos, de fato, quem são os próximos candidatos e se eles vão efetivar as políticas de habitação, principalmente as que estão aí em discussão, né? Nós estamos aí no final do mandato dessa última gestão, dessa atual gestão, e nós estamos com um plano municipal de habitação na Câmara, né? Que eu acho que os vereadores poderiam, nesse momento também, aprovar esses programas, né, essa política habitacional que contempla pela primeira vez tanto a população em situação de rua como os moradores de cortiços. Tem a política nacional também, que seria um momento interessante, importante, para que pudesse ser aprovada, né? Está sendo, sim, feita uma pressão lá no Congresso, através da frente parlamentar, né, no Congresso Nacional, no Movimento Nacional População de Rua e várias instituições parceiras, sociedade geral, também dá possibilidade de colocar também essa proposta em votação, né? E ver a possibilidade que se possa construir uma política efetiva, né? E com o orçamento, porque esse ano foi um ano, essa gestão foi uma gestão muito difícil, né? Houve o tema da cidade era Cidade Linda, né? E ela atuou muito forte na higienização da cidade, né? Então, a gente tem o primeiro ato da gestão foi dia 2 de janeiro, na Praça 14 Bis, e aí surgem várias outras atividades conflituosas, muito conflituosa, com incêndios, causou prisões, causou muita comoção na cidade, deu muito trabalho, né? E quase, quer dizer, foi uma verdadeira tragédia, né? Então, o que a gente tem de conquista nessa gestão, né, foi o Asdrúbal do Nascimento, foi muito pouco, mas já é alguma coisa. Foi a lei municipal, né, através do gabinete do Suplicy, que trouxe, né, a efetivação do Comitê População de Rua, mas também ainda não temos um orçamento, uma lei que tem orçamento para a população de rua para efetivar as políticas. Então, a gente ainda depende do recurso dos programas de cada secretaria, das políticas públicas que já estão aí, né? Então, a população de rua ainda tem muito, mas muito ainda que enfrentar, que lutar, que buscar e alcançar aí uma política com todas as dignidades, né, com direitos, porque alimentação, morar bem, educação, acesso à saúde, são direitos que devem ser garantidos, né? São direitos que não têm que ser comercializados, as pessoas não têm que ganhar lucro com isso, né? A primeira moradia, né? O acesso à primeira moradia, o acesso à saúde, à educação, isso deveria, a alimentação, essas coisas têm que ser garantidas. Como hoje, né? O coronavírus, ele vem e nos dificulta a gente respirar um ar, né, que ainda não se descobriu um jeito de cobrar para isso, e as pessoas estão morrendo sufocadas, né, por falta de ar, né? A água também é um direito que também deveria ser um direito inalienável, né? Acho que todos têm que ter direito, sim, acho que todos têm direito. E seria muito interessante se a gente trouxesse de volta os rios de São Paulo, né? Uma cidade como São Paulo, imagina, uma cidade onde os seus rios estivessem todos abertos, né? Como seria essa cidade maravilhosa, né? Aí a gente poderia até mudar aquela canção, né? Fui em Tororó beber água e achei, né? E achei. É isso. Ô, Darcy, e aí, aproveitando, colocando uma questão que foi levantada, que é da privatização do saneamento, né? Quer dizer, a Aldaísa colocou, acho que com muita propriedade, você reforçou, que nós temos que pensar política pública para todos. A política progressista é quando todo mundo cabe, né? A Raquel Ronick, atrás do David Harvey, comenta que a sustentabilidade é a arca de Noé para todos. Então, nós temos que pensar política para todos, né? 90% de atendimento de água pode ser bom para um gestor financeiro de uma companhia, mas não é do ponto de vista de saúde pública. Ou a gente tem
água e saneamento para todos, ou nós começamos a ter um problema que nem foi relatado aqui, né? E aí entra o problema da privatização de um jeito muito agudo, porque se eu tenho, por exemplo, numa cidade 90% de atendimento de água, eu fazer a universalização e atender os 10% que faltam, se eu entendo que a água é mercadoria, é péssimo negócio, porque é caro prover e dá pouca receita, porque eu vou atender lugares que têm baixa densidade, que é caro instalar. Num contexto desse, você privatizar é absolutamente chocar paralelepípedo para o teto, porque se nós já estamos tendo dificuldade, que algumas companhias públicas têm dificuldade para ver saneamento como direito humano, não como mercadoria, você imagina na hora que privatiza, né? Então, essa lei que está no Congresso hoje, que está colocando quase praticamente obriga a privatização, ela é, do ponto de vista dessa conquista da universalização, tremendamente importante. Eu queria destacar a fala da Giovana sobre a necessidade de políticas intersetoriais, né? E é engraçado porque o movimento População em Situação de Rua, Defesa da População em Situação de Rua, conseguiu colocar a questão da habitação da população em situação de rua na pauta das discussões, né? Ela tem pressionado, ela tem conseguido um espaço muito grande. E até pouco tempo atrás, quando você conversava com alguém da área de habitação, era muito contundente a afirmação. A questão de habitação para a população em situação de rua não é da habitação, é da assistência social. Aí você conversava na assistência social e eles falavam, não, nós temos que prover abrigo, nós não temos que cuidar de habitação. Ou seja, habitação para a população em situação de rua ficava no étere, ficava fora, né? E sendo que, evidentemente, como a Aldaísa falou, Darcy reforçou, nós precisamos de habitação, como habitação primeiro, e precisamos de outros complementos, por exemplo, como foi colocado, nós temos que conseguir evitar que as crianças tenham que ir para a rua, que os idosos tenham que ir para a rua, quer dizer, nós vamos ter que garantir essa intersetorialidade que a Giovana falou. E a água tem que ser direito humano mesmo, alguém comentou que tem as pias, que a coletividade oferece a pia, mas fica dependendo da água do vizinho, porque a água é mercadoria, né? Na carta que o Ondas apontou, viu, Laísa, uma coisa importante que eu achei que aconteceu nessa carta das medidas emergenciais, as 10 medidas que eu comentei anteriormente, foi apontado que qualquer instalação de bebedouros ou de estruturas precisa ser conversada e negociada com a comunidade. Não dá para simplesmente ir lá e botar uma torneira, quer dizer, tem que ser uma coisa que converse, que interaja com a comunidade para ver a solução, o local, se fica numa instituição, porque eu concordo com você, não é simplesmente fornecer a torneira, né? Agora, nós temos que ter uma política pública para isso, assim, é fantástica a iniciativa dos sindicatos metalúrgicos de oferecer bebedouro, eu acho que tinha que multiplicar esse tipo de coisa, mas enquanto sociedade nós temos que pressionar para que exista a possibilidade de uma política que garanta água e garanta também banheiro, lugar para fazer higiene, né? Me parece claro isso. Então, eu queria até, tem muitas experiências na Índia, né, em que você tem as lavanderias coletivas, né? E por que eu estou trazendo isso? E nós temos aqui também, tem algumas experiências em algumas cidades com lavanderias coletivas, nós já tivemos muito isso aqui. Por quê? Abastecer de água e o esgoto, né, o saneamento, em todas as aglomerações, é muito difícil, porque elas nem sempre, raras vezes, elas têm, digamos, um corte, tem espaços que são entre as vielas para poder colocar. Então, certamente, a iniciativa privada não vai querer saber disso, porque isso aí vai ser muito difícil. Então, eu penso que essa questão teria que estar nesse projeto. Como será estendido, né, o serviço de saneamento básico nas aglomerações urbanas, que são muitas das grandes cidades? Porque nós vamos ficar sem solução. Já é ruim por ser privado, mas será pior, porque o privado não vai mexer com isso. Porque isso
exige um trabalho grande com a população, exige uma reurbanização, não é um processo simples. Nós sabemos que não é, né? Então, acho que esse é um ponto. Agora, eu queria só voltar aqui a uma direção. Eu penso que eu falei um pouco de uma ideia de ter uma governança para toda essa população em situação de rua. E eu estou falando outra vez de uma governança, porque eu acho que nós temos que ter uma política, e quando, por exemplo, se fala na questão da intersetorialidade, claro, mas é uma política que envolva todos. Porque eu fico muito aflita quando a gente começa a pôr no plural. As políticas, e cada uma tem uma vida, cada uma tem um orçamento, uma briga com a outra, e você não consegue dar uma unidade. Então, eu acho que nós precisamos, por isso que eu falo de uma governança, né? E tem um outro ponto ainda, preciso tomar água aqui, é que esse erro tem sido cometido, e eu tenho toda vez dito, ter uma governança da população de rua não pode ser enxergado somente como um trabalho de direito humano. Defesa da dignidade, sem dúvida, mas são direitos sociais que devem ser assegurados. Então, quando a gente está falando dessa e daquela política, assim, no caso, habitação, saúde e tal, nós temos que interar num só processo de governança. E eu lembro que na gestão do Haddad teve uma briga em que o trabalho todo da prefeitura com a população de rua, quer dizer, ele ficou em orientação nos direitos humanos e na gestão dos recursos e dos serviços na assistência social. Então, um negócio assim meio sem sentido, entendeu? Como era assim, um tem a cabeça e o outro tem os braços. E não pode ser isso. Nós temos que ter uma unidade. Direitos humanos, todos buscamos. Mas se nós estamos falando num conjunto de atenções e de serviços, nós estamos falando de direitos sociais, que têm que ser garantidos e são universais. São os direitos sociais aí que têm que ser conquistados. Claro, e sob uma orientação dos direitos humanos. Mas eu acho que nós temos que, essas feições de grupos de poder, uma nova lei sendo outra que já tinha, essas coisinhas aí de, entendeu? Vamos mostrar isso, aquilo. Não podemos perder tempo com isso. Nós temos que garantir realmente uma unidade, uma continuidade, porque senão essa fragmentação é em eterno. Um inventa a fonte, o outro inventa a máquina de lavar, o outro aquilo, depois quebra, acaba. E você não tem efetivamente uma continuidade. Não sei. Eu gostei muito desse diálogo com o Psy, muito bom. Mais uma vez eu digo, acho que o nível de politização ele é bastante significativo, e eu acho que nós temos que ter uma direção para o pós-pandemia. Ótimo que agora, na pandemia, a gente seja visível. Somos 25 mil, somos 140 mil, estamos em toda a cidade, aqui tem pia, ali tem água, ali não sei o quê, mas estamos muito mais expostos que qualquer um brasileiro, né? Nós somos, na verdade, até atendimento de imigrantes, como disse você, certo? Quer dizer, aqueles que estão na rua, e vão ter muitos, com a situação de não poder pagar aluguel e tal, vão ter muitos. Tem muitas famílias e não tem lugar para abrigo de famílias. Tem crianças, já teve perguntas sobre crianças, e não tem efetivamente um tratamento. Então, acho que vale a pena a gente pensar numa política forte que transite da pandemia para o pós-pandemia. Inclusive, a Marilena comentou, né, que tem pessoa que adquiriu o Covid, que está na situação de rua, e como vai ser? Quando se curar, volta para a rua, é a ironia dessa situação muito doida que a gente está vivendo, né? Eu queria destacar novamente a existência do informativo popular,
que foi feito em parceria do Ondas com o Laboratório de Justiça Territorial da UFBC, que tem aí uma informação importante para que as pessoas reivindiquem seus direitos com relação ao acesso à água e saneamento, né? Eu acho que é um material que esclarece o que pode ser ação popular na luta para fazer cumprir os seus direitos, né? Nós estamos já às 6h15 da tarde, a nossa meta era ficar entre 1h10, 1h20, então nós estamos chegando já perto, dá para a gente conversar nesse assunto bastante tempo, né? E eu queria, antes de passar a palavra para o Darcy, para as palavras finais dele, eu queria destacar para vocês acessarem o site ondasbrasil.org, repetindo, ondasbrasil.org, que tem um material riquíssimo, incrível como conseguiu se produzir um site forte num espaço de tempo tão grande. Parece que o Ondas tem anos e anos e, na verdade, nem está recém-nascido aí, está engatinhando ainda, mas já está um engatinhar bem poderoso. Queria convidá-los a entrar no site do Ondas e também, aí está o endereço, ondasbrasil.org, e também a se filiar, ajudar o Ondas a expandir suas atividades, e vocês podem imaginar que não vai ter facilidade do governo para essa luta, né? Não é o contexto atual de conseguir ajuda, não. Somos nós mesmos que vamos ter que sustentar. Darcy, dá o seu depoimento. Eu acho inacreditável a gente ter a lucidez que fala como a sua, Darcy. Eu tenho acompanhado o Vanilson Torres, o Beto, a equipe aqui do Rio Grande do Norte. É um privilégio ver a clareza e a lucidez com que você e a equipe aí da liderança do movimento conseguem ter sobre o problema. Muito obrigado. Moretti, eu que agradeço por estar aqui junto com a doutora Aldaísa. É um porto, é uma referência, é uma âncora, né, que a gente conhece a luta dela, hoje a contribuição dela a gente conhece muito bem. E eu quero agradecer aí a todos que estão junto, porque o importante nesse momento é a unidade, né? Acho que o que a Aldaísa colocou nesse momento é a gente se unificar, né? Enfrentar da melhor forma, né, esse vírus com uma consciência clara, porque ele também nos força, né, a gente se conscientizar. Quando o prefeito fala que comprou 38 mil urnas funerárias, está abrindo 13 mil não Covas, né? Senão vai fazer um trocadilho, Bruno Covas, né? Mas valas para a população, isso, e 3 mil kits, né, de IPIs, porque a situação não é brincadeira, não. Né? A situação não é brincadeira, né? E isso veio justamente na gestão do Bruno Covas, com todo respeito aí ao nosso prefeito, mas tem que dar um trocadilho interessante a essa questão, né? Mas a gente precisa sim de uma política eficiente pós-pandemia, né? Alguma coisa que funcione de fato. Não dá mais para as pessoas viverem nesse sofrimento, sabe, com dificuldade financeira e com políticas públicas sucateadas, né? E a população em situação de rua, né? Então a gente precisa mudar isso, né? O nosso planeta está, de fato, mostrando que não somos nós que estamos no controle, não. Mas nós, junto, podemos mudar essa situação, porque o que nós estamos vivendo hoje é essa política, né, que tem sido construída até os dias de hoje e que só tem trazido sofrimento cada vez mais às vidas das pessoas. E obrigado aí, Moretti. Obrigado. Antes de passar a palavra para as palavras finais da professora Aldaísa, eu queria agradecer o Edson, o Edmilson, a Fernanda, que deram retaguarda aí para a organização dessa conversa. Dizer que eu fiquei muito contente, porque a tecnologia que até que funcionou relativamente bem, foram poucas interrupções, né? Eu fico contente que tenha tecnicamente também, mas isso acho que muito também por essa retaguarda tão valiosa. Aldaísa, muito obrigado. A palavra é sua. É verdade. Estou falando em linguagem de sinais. Na verdade, eu quero agradecer, sim, a todos vocês. Muito bom. Muito obrigada, Darcy.
A gente sempre aprende, né? Aprendi sempre muito com o movimento, e é de muito tempo, né, que a gente tem uma relação, às vezes mais próxima, às vezes mais distante, conforme a vida. E agradecer a todos, agradecer ao Edson, agradecer a Edmilson, Fernando, todo mundo, enfim, que nos criou essa possibilidade aqui de encontro e de conversa. Muito obrigada, feliz em te rever, Moretti, lembrar das décadas que a gente se conhece na luta nessa cidade de São Paulo. Muito obrigada a todos, uma boa tarde. Obrigado, Darcy, boa noite, obrigado ao Ondas pela oportunidade. É verdade.